Antes de começarmos o episódio de hoje, quero te convidar a continuar orando pela nossa querida apresentadora Nancy. O marido dela, Robert Wogemuth, está com o Senhor nesse momento. Você poderia pedir a Deus que conforte o coração da Nancy nos dias que virão? Muito obrigada. Ela gravou o ensinamento que vocês estão prestes a ouvir antes de Robert adoecer. Mas saibam que ela está de luto como alguém que tem grande esperança no Senhor. Agora, aqui está o programa de hoje. Kelly Needham compara a leitura das partes desconhecidas da Bíblia com explorar uma casa nova. Quando você entra em uma casa nova, começa conhecendo os cômodos principais. Com o tempo, vai se familiarizando em cada detalhe. Da mesma forma, ao ler a Bíblia, conheça primeiro as partes principais e permita-se não entender tudo de imediato. Deixe que a confusão ou o mistério permaneçam por um tempo. À medida que você cresce em entendimento, as coisas vão ficando mais claras. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth, coautora do livro Buscando a Deus, na voz de Renata Santos. Você já teve dúvidas sobre o que a Bíblia diz? Kelly Needham está aqui para falar sobre o que fazer quando você está confusa ou quando aquelas perguntas surgem na sua mente. Estamos dando continuidade à série chamada Cultivando o Amor pela Palavra. Se você perdeu algum episódio até agora, não deixe de ouvi-lo no nosso site avivanossoscorações.com. Nancy e eu vamos conduzir esse bate-papo com Kelly Needham. Kelly Needham, somos super gratas por você estar de volta aqui no Aviva Nossos Corações. Você é uma amiga de longa data, me inspira e tem sido uma grande ajuda para o nosso ministério ao refletirmos sobre como alcançar não apenas as mulheres da minha idade, mas também as mulheres das gerações que vêm depois de mim. Como ajudá-las a experimentar liberdade, plenitude e abundância em Cristo. Você é uma boa amiga. Escreveu um livro sobre amizade, como ser uma boa amiga. Mas, mais do que tudo, você ama a palavra de Deus. Por isso que Raquel e eu queríamos convidá-la para compartilhar essa conversa conosco e com nossas ouvintes. Seja bem-vinda de volta ao Aviva Nossos Corações. Obrigada! Amo falar sobre o meu assunto favorito com vocês, meninas. É uma alegria. Como falamos nesses últimos dias, todas nós três expressamos muita paixão pela palavra de Deus, compreensão sobre a palavra de Deus e alegria na palavra de Deus. Mas também encontramos alguns obstáculos pelo caminho, períodos de seca e até momentos em que foi confuso ou difícil entender algo sobre ou na Bíblia. Kelly, como lidar com momentos de dúvidas que nos paralisam de seguir em frente? Bem, acho que a primeira coisa que precisamos lembrar é que isso é totalmente normal. Quando isso acontece, não devemos pensar, eu simplesmente não consigo entender, ou nunca vou entender isso, porque, sinceramente, ainda acontece comigo. Eu sei que já conversamos sobre isso e sei que acontece com vocês também. É importante reconhecer que essa é uma experiência comum. Ler algo nas Escrituras que é confuso, que não faz sentido, que pode ser alarmante, que pode ser algo que você lê e fica um pouco chocada, não acreditando que Deus diria ou faria algo assim. Alguns exemplos disso na minha própria vida foram ler partes diferentes do Antigo Testamento, onde isso acontece bastante. Talvez seja o livro de Levítico, que fala sobre várias leis de pureza, menstruação e purificação. Você lê e pensa, isso não sei o que fazer com isso. Ou até mesmo em alguns livros históricos, como Josué, onde Deus disse a Josué para ir nessas cidades e matar todos os homens, mulheres e crianças. Deve haver um momento certo para dizer, Senhor, o que está acontecendo aqui? Eu não entendo. Nesse momento, eu acho que uma das coisas mais valiosas que podemos fazer é não perder um momento, mas abraçar a atenção. A grande tentação é dizer, que história estranha, eu não entendo. Fechar a Bíblia e sair. E não voltar mais.
Acredito que é importante ler a nossa Bíblia de forma relacional, conversar com Deus e dizer: Senhor, isso é o que está me confundindo, isso é o que está me alarmando. Me ajuda a entender. Recebemos o Espírito Santo. Se estamos em Cristo, temos o Espírito Santo. Um dos trabalhos dele, como diz o livro de João, é nos guiar em toda a verdade e ficar nessa tensão. Na prática, para mim, eu tive que voltar a esse mesmo trecho e reler pedindo a Deus: me ajude a ver, me ajude a entender. E sendo honesta, nem sempre saio sentindo que tudo se encaixou e agora faz sentido e posso explicar confortavelmente. Mas o Senhor tem me encontrado nesses momentos e muitas vezes me mostrado coisas que eu não havia visto. Às vezes são anos depois que aqueles versículos confusos começam a fazer mais sentido. Recentemente, tenho conversado com muitas mulheres jovens, na faixa dos 20 e poucos anos, talvez até 30, mas principalmente as mais novas. Elas têm compartilhado que se sentem incomodadas com o tratamento das mulheres no Antigo Testamento. Eu estava tentando descobrir como responder essa pergunta da melhor forma. E como não achei uma resposta simples, liguei para um teólogo e disse: Ok, você é especialista no Antigo Testamento. Existem algumas histórias perturbadoras no Antigo Testamento sobre mulheres. Qual é a resposta quando essas mulheres me perguntam: por que elas não foram tratadas bem? E ele disse: vamos olhar para algumas coisas. Em primeiro lugar, o contexto. Falamos sobre isso ontem. É muito importante. Ele disse: o contexto dessas mulheres sendo maltratadas sempre foi um sintoma de muitos outros problemas que a nação estava vivendo. A nação não estava obedecendo a Deus, e o tratamento das mulheres era apenas uma forma de mostrar que elas não estavam sendo honradas. E ele disse: vamos olhar a resposta para isso. Em quase todas essas histórias perturbadoras, você vê pessoas piedosas se levantando para corrigir os erros das pessoas más. Fiquei feliz com a resposta que o pastor me deu, porque eu mesma não tinha respostas e estava incomodada por não ter resposta às perguntas que estavam me sendo feitas. É tão importante não acharmos que temos que responder às perguntas e confusões quando chegamos nessas passagens difíceis. Está tudo bem em pedir ajuda. E se você quer crescer no seu conhecimento da Bíblia, espero que não esteja perdendo a oportunidade de ler a Bíblia em um ano. 365 dias para você meditar na palavra do Senhor. Estamos na 3ª semana do desafio, mas ainda dá tempo. Vá ao nosso site e cadastre-se para receber um e-mail diariamente com a porção a ser lida. Isso mesmo, é realmente importante lermos a Bíblia em comunidade. Devemos ler a Bíblia sozinhas, para cultivar esse relacionamento íntimo com Deus, mas fomos feitas para lê-la em comunidade também, com outros cristãos, com pessoas da nossa igreja local. É para isso que nossos pastores foram treinados. Eles fizeram esse trabalho árduo de se aprofundar nas Escrituras e serem treinados nelas. E quando encontramos passagens confusas, meditamos sobre o tema, processamos com o Senhor e se ainda não temos uma resposta, podemos procurá-los. Sinta-se à vontade para escrever para o seu pastor e dizer: estou tendo dificuldade com isso, você pode me ajudar? Para mim, geralmente, essa é a primeira linha de ação. Ir até aqueles que estão na minha vida e são treinados e dizer: me ajude a entender o que eu não vejo, porque eu não estudei isso como você. E o nosso alvo é nos tornar aquelas que podem ajudar outras enquanto elas se aprofundam na palavra de Deus. Estava lembrando aqui sobre um casal que conheceu Jesus enquanto ele estava construindo minha casa. Ele era um empreiteiro e Deus trouxe Terry e Susan à fé durante aquele período. Foi algo lindo. Eles eram da igreja, mas não conheciam a Jesus. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi que eles ficaram com uma fome enorme pela palavra de Deus. Lembro-me especialmente de Terry, que estava faminto pela palavra de Deus. Nós conseguimos uma Bíblia para ele e ele a devorou. Por vários meses, quase um ano, toda semana, uma vez por semana, eles me chamavam para jantar. Depois do jantar, nos sentávamos para conversar e ele me bombardeava com perguntas. O que isso significa?
Por que Deus disse isso? O que isso significa? E, para ser honesta, eu estava um pouco, não muito, muito intimidada com todas aquelas perguntas, porque não eram as perguntas que estavam me incomodando ou o que eu tinha pensado em responder. Eu me sentia despreparada. Eu não tenho um diploma de seminário. Eu realmente não sabia como responder, mas eu amo a palavra de Deus e queria me aprofundar com eles. E nós 3 fizemos isso. Nos reunimos na casa deles por uma noite inteira, semana após semana após semana, e eu escutava todas as suas perguntas. E eu disse: olha, eu não sou a mulher das respostas aqui, mas juntos vamos buscar ao Senhor e vamos pedir entendimento. Todos crescemos na fé. Eles se mudaram de cidade recentemente e eu falei com eles por telefone. O que eu amo é que eles ainda estão fazendo perguntas. Hoje, eles são mentores e discipuladores de outras pessoas que têm perguntas. Podemos discipular outros cristãos, mesmo não tendo um diploma de teologia. Embora ajude muito, eu acabei tendo que recorrer a muitos pastores. Sabe, a gente pode crescer e aprender juntas, mesmo quando reconhece que eu não tenho todas as respostas, porque, convenhamos, se tivéssemos todas as respostas, seríamos Deus, certo? Mas eu estou aqui, crescendo junto com você. Estou nesse processo de me aprofundar e descobrir aos poucos o que tudo isso realmente significa para mim. E talvez, só talvez, algumas respostas a gente só vai entender plenamente na eternidade. Mas quanto mais você conhece o autor do livro, quanto mais confia no coração e no caráter dele, mais fácil fica descansar. Dá para viver em paz, mesmo com as tensões e os mistérios que ainda não estão totalmente resolvidos. Se você entrasse na minha casa pela primeira vez, tudo seria novidade. E quando algo é novo, a gente precisa absorver muitas informações de uma vez, né? Então, você provavelmente olharia em volta e pensaria: tá, essa é a sala de estar, aqui é a cozinha. Ah, entendi, é assim que a casa é. Estou começando a me situar. Na segunda visita, já seria diferente. Você começaria a se familiarizar com os detalhes. Ah, agora eu sei onde ficam as xícaras, onde estão os pratos. Já lembro da cor da parede, já sei onde é o banheiro. Mas naquela primeira vez é tudo meio confuso e eu acho que a nossa primeira leitura da Bíblia é assim também. É bom lembrar que na primeira leitura o foco é pegar o básico, entender o panorama geral, as grandes salas do texto, por assim dizer, e se permitir deixar a confusão e o mistério ali por um tempo. Com o passar dos anos, à medida que você se aprofunda no entendimento da palavra, as coisas vão ficando mais claras, mesmo que nem todas as respostas venham. Isso seria verdade, na verdade, para qualquer assunto que você queira dominar. Eu não sou nada boa em matemática, então um livro de geometria é super intimidante para mim. Eu pegaria esse livro, seja como geometria do ensino médio, e ficaria completamente perdida só de abrir o livro. Eu diria: eu não tenho ideia do que isso está falando. Mas eu acredito que se eu quisesse aprender esse assunto, se eu pegasse um livro de geometria e realmente me aprofundasse nele, não só lendo uma vez, mas revisando e pedindo ajuda para alguém, com o tempo, eu poderia me familiarizar com aqueles conceitos e não pareceriam mais tão estranhos e distantes. Mas não existem atalhos para isso. Você não vai simplesmente colocar o livro de geometria debaixo do travesseiro à noite e acordar sendo uma expert em matemática. Vai levar tempo e esforço. Quando se trata da palavra de Deus, vale muito a pena ser uma aluna da palavra e sentir que, com o tempo, tudo vai se tornando mais familiar. Eu tenho uma pergunta difícil. Você sabe o que está passando pela minha cabeça? Estou pensando nesses estudos bíblicos que participei.
Eu sou cristã desde muito nova, então a Bíblia não é algo novo para mim. Mas já participei desses estudos onde todas nós lemos e dizemos: eu acho que significa isso, eu acho que significa aquilo, eu acho que significa isso. E nenhuma de nós realmente se dedicou a fazer o trabalho árduo de descobrir com certeza o que talvez teólogos mais bem treinados, usando a analogia de Nancy sobre matemática, que de vez em quando você precisa pedir ajuda para alguém que sabe fazer geometria, para saber se você está fazendo certo. Existem ferramentas ou coisas que deveríamos usar ao estudar a Bíblia? Sim. Acho que é importante ter algumas dessas ferramentas à nossa disposição, para não fazermos isso, não só dizer eu acho que significa isso. Isso é um bom lembrete para nós, porque não gostaríamos que alguém fizesse isso com as nossas palavras também. Eu não vou ler um artigo seu ou que você escreveu e dizer, bem, eu acho que significa isso, e não me dar ao trabalho de realmente tentar entender. Como conseguimos entender o que essas coisas realmente significam? Uma das minhas ferramentas favoritas, que deixa muitas pessoas surpresas, é um dicionário. Basta baixar o aplicativo de dicionário no seu celular e você vai se surpreender com o quanto ele pode te ajudar. Porque as pessoas que traduziram as nossas Bíblias, elas pesquisaram muito. Elas trabalharam muito para estudar as palavras originais em grego e hebraico e encontrar a melhor tradução possível. Quando você lê palavras como propiciação ou súplica e não sabe exatamente o que isso significa, procurar no dicionário vai ficar mais claro. Eu, inclusive, tive que fazer uso do dicionário hoje mesmo. Estava lendo sobre Deus e como Ele é um Deus zeloso em Êxodo. Ele diz que esse é o seu nome. E pensei, vou dar uma olhada no que o dicionário diz sobre isso. E claro, encontramos algumas definições diferentes. Mas a que se aplica a esse contexto diz ser intolerante à infidelidade ou rivalidade. E é isso que Deus está dizendo quando Ele fala: eu sou zeloso por você. Eu sou intolerante a qualquer rival que se levante e queira ser Deus na sua vida além de mim. O dicionário é uma das minhas ferramentas favoritas. Além disso, uma boa Bíblia de estudo é uma grande ajuda. Eu, particularmente, prefiro ler sem as notas de estudo, porque assim tenho mais espaço para escrever minhas próprias anotações. Quando chegamos nesses momentos de eu não entendi, basta olhar as notas dessas Bíblias de estudo. Estude os gráficos, os mapas, às vezes as genealogias e outras coisas realmente úteis nas páginas que ajudam a preencher as lacunas. Essas são algumas das grandes ferramentas que têm sido úteis na minha vida. Raquel, você tem alguma Bíblia de estudo ou alguma ferramenta que tenha achado útil no seu estudo? Bem, eu uso recursos online. Acho mais fácil porque posso acessar de qualquer lugar. Se estou de férias, ainda tenho minhas ferramentas de estudo comigo. Na internet, há várias ferramentas de estudo gratuitas. Comentários gratuitos, léxicos gratuitos que você pode acessar facilmente. Eu também tenho muitos livros legais na minha biblioteca em casa, mas realmente amo essas ferramentas digitais. Sim, há algumas que eu usei muito. Uma delas é a Bíblia de Estudo de John MacArthur. Assim como a Bíblia de Estudo ESV, ela tem notas muito boas. Eu uso bastante as duas. Gosto de mantê-las à mão, então, quando viajo, fico um pouco desfavorecida. Mas também tenho esses aplicativos no meu celular. Quando estou sentada na cadeira onde faço meus devocionais, gosto de ter os livros ali. Você mencionou o dicionário, Kelly. O dicionário original de Noah Webster foi publicado em 1828. Você pode encontrar essa versão online. Se você procurar uma palavra como zeloso ou outras que está se perguntando, as definições originais desse dicionário de 1828 são tão ricas e estão enraizadas nas Escrituras. Elas frequentemente trazem referências bíblicas. Se você procurar por zeloso, graça, propiciação ou outras palavras, vai encontrar o que está no dicionário moderno de Webster, além de muito mais,
com uma visão realmente bíblica sobre aquela palavra. Kelly, eu sei que há algum tempo atrás vi uma de suas stories no Instagram, onde você fez um tutorial maravilhoso sobre um recurso que tem sido útil para você. Compartilhe um pouco mais sobre esse recurso. Sim, é a Bíblia de Estudo Indutivo. Ela não tem comentários, mas tem muitas ferramentas úteis para ajudar você a estudar a Bíblia por conta própria. Por exemplo, enquanto você está lendo os livros de 1º e 2º Reis, há um gráfico na parte de trás desses livros que já está preparado para você, sem as respostas com o nome de cada rei, quem era o pai dele, quando ele reinou, e um espaço para você escrever algumas anotações sobre a vida dele. Ela te dá o suficiente para saber: teve um rei que era filho de Josias, então eu preciso procurá-lo e voltar aqui e anotá-lo nesse gráfico. E isso me deu algo para fazer durante minha leitura bíblica, que foi incrivelmente útil. Me deu alguns pontos de apoio para não me perder completamente, mas ainda assim me deu espaço para uma certa autonomia. Lembro do momento em que percebi como essa Bíblia foi tão útil. Estava lendo o livro de Levítico. Havia um gráfico na parte de trás para você acompanhar todos os diferentes tipos de ofertas e sacrifícios. Foi fascinante as coisas que chamaram minha atenção nesse livro, porque eu precisava escrever tudo. Eu estava em turnê, como mencionei, isso fazia parte da nossa vida. E meu marido Jimmy e a banda estavam indo jogar algum jogo ou fazer algo divertido. E lembro de dizer: sabe, acho que vou me juntar a eles depois. Quero continuar lendo o livro de Levítico. E Jimmy riu de mim e me zoou um pouco. Mas eu disse: estou falando sério, é fascinante. Realmente me ajudou a ver coisas que não via antes e é super fácil de usar. Então recomendo muito essa Bíblia de estudo indutivo. Tem sido uma grande ajuda para mim. E você tem usado essa Bíblia há anos. Sua cópia está bem gasta. Anos e anos. Foi a minha primeira. Li toda ela em 7 anos. Depois comprei outra versão dela que eu não tinha e estou lendo de novo. Acho que temos 4 cópias dessa Bíblia em casa. Meu marido também usa. Realmente amamos. Ok, a palavra indutivo pode ser estranha para algumas pessoas. Quando falamos de estudo bíblico indutivo, o que isso significa? Sim. É só uma palavra para descrever um processo de estudar a Bíblia que começa com a observação, ajudando você a perceber o que está vendo. E depois a interpretação, interpretando corretamente esses fatos que você percebeu. E depois aplicar isso à sua vida. É usar esse princípio para te ajudar a perceber, ver as coisas, interpretar e aplicar na sua vida. É isso que a palavra indutivo significa. Em outras palavras, não queremos começar com o que isso significa para mim, o que eu devo fazer com isso. Você quer chegar lá, mas começa perguntando o que esse trecho diz. Isso mesmo. Faça observações sobre o texto. O que é repetido? Quais são as definições? Quais os significados dessas palavras? Que tipo de literatura é essa? Isso é poesia? Isso é história? Só para entender a Bíblia como literatura e o contexto em que essas coisas foram escritas. Observações. E não é só o que ela diz, mas o que ela significa. Qual é a interpretação? E é aqui que as pessoas começaram religiões falsas e seitas, porque não observaram e não interpretaram corretamente as Escrituras. Elas pularam para a aplicação e acabaram com crenças malucas. Se você quer se proteger de heresias, você precisa passar por esse processo indutivo. E a Bíblia de estudo indutivo é um ótimo recurso para te ajudar a aprender como fazer isso com as Escrituras. E deixa eu te falar, não precisa ficar intimidada. Existe um nível inicial. Se você for estudar geometria, mas tiver 7 anos de idade, vai estudar de um jeito diferente de quando for fazer uma pós em matemática. Existem formas simples de começar. Eu tenho amigas que passaram muito tempo simplesmente escrevendo as Escrituras.
Hoje em dia, existem recursos divertidos e lindos para te ajudar a fazer isso. Mas só o fato de escrever as Escrituras. O exercício de fazer isso vai te fazer pensar sobre o que está lendo de uma forma que talvez você não faria se estivesse lendo sem uma caneta na mão. Especialmente para aquelas de nós que passamos nossas vidas no computador hoje em dia. Às vezes, só escrever as Escrituras à mão pode ser uma ferramenta muito útil para a meditação. Resumir a passagem, o capítulo. Sobre o que é esse capítulo? Eu tenho algumas amigas que, quando seus filhos eram pré-adolescentes, eu dei um desafio para eles. Eu disse, entre agora e o momento que você for para a faculdade, se você ler toda a Bíblia, escrever uma frase de resumo sobre cada capítulo, sobre o que é esse capítulo, e escrever uma frase sobre algo nessa passagem que fale com você pessoalmente. Se você fizer isso, 2 frases para cada capítulo da Bíblia, eu disse que haveria uma recompensa quando elas estivessem prontas para ir para a faculdade. Oferecer uma recompensa. Gostei disso. Mas eu queria que elas se apaixonassem pela palavra de Deus. E esse foi o jeito mais simples de começar. Parafrasear, escrever uma passagem com suas próprias palavras. De novo, isso te faz pensar sobre ela. Se não, às vezes, se eu não estou com a caneta na mão, ou com um caderno ou um laptop, algo para fazer anotações, eu frequentemente leio uma página ou um capítulo das Escrituras ou várias páginas e no final percebo que eu não faço a menor ideia do que eu acabei de ler. Você viaja na maionese, né? Sim, eu viajo. Fico pensando em outras coisas, me distraio facilmente. Pensando na sua lista de afazeres. Eu acabo me lembrando de uma tarefa de casa, como arrumar a casa, quando deveria estar imersa na palavra. E é aí que ter uma Bíblia de estudo, ou uma Bíblia de estudo indutivo, ou um caderno, algo que me mantenha focada enquanto leio, ajuda muito. Acho que você está certa, Nancy, ao dizer que cada uma de nós tem um ponto de partida diferente para isso. Se você está ouvindo e pensando, isso é demais, eu não consigo fazer isso. Então, faça o que for necessário para entrar na palavra de Deus de uma forma que mantenha sua mente envolvida. Isso é o que você deve fazer. Se não estiver fazendo isso, mude. Eu acho que, no mínimo, você pode ler e manter um diário, escrever todas as suas perguntas. Não conheço ninguém que leia a Bíblia e não fique com algumas perguntas, algo que ainda não está claro. Isso já vai te manter envolvida. Leia simplesmente e toda pergunta que surgir, escreva em um diário ou escreva o que você aprendeu sobre Deus naquela passagem. Procure algo que te mantenha engajada, que seja algo possível de fazer. Se você estabelecer uma meta muito grande, você simplesmente não vai fazer. Vai parecer que não vale a pena porque nossa esperança é encontrar Deus na sua palavra. Como a Kelly disse, nossa esperança é encontrar Deus na sua palavra. Esperamos que ao final dessa conversa você tenha algumas ideias sobre onde começar. Por que lemos a Bíblia? Amanhã, Kelly vai voltar para conversar conosco sobre a importância de ler toda a Escritura e priorizar o tempo na palavra. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.